Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero nessa manhã trazer uma palavra de orientação doutrinária sobre a celebração que vamos ter daqui a alguns minutos. Eu quero falar nessa manhã sobre por que a ceia do Senhor é importante para o crente. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 17, a partir do versículo 17, que diz assim: Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Senhor, fala-nos através da bendita palavra. Eu oro para que o Espírito Santo, que inspirou a palavra, possa usar nessa manhã, nos poucos minutos que temos, teu servo, para ministrar à igreja que é do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Por que a ceia do Senhor é importante para o crente? Jesus nunca pediu a seus discípulos para se lembrarem do seu nascimento. Embora não seja errado, mas ele instruiu a todos a se lembrarem da sua morte e ressurreição. E a ceia que vamos celebrar daqui a pouco, fala disso.
O Senhor Jesus deixou para a igreja 2 ordenanças. Os católicos entendem 7 ordenanças, ou 7 sacramentos, melhor dizendo. Nós entendemos que ele deixou para a igreja 2 ordenanças. A primeira delas é o batismo. Todo aquele que crê deve ser batizado. É um ato de obediência. Não tem a ver com sentimento. Ainda não senti vontade de me batizar. Está biblicamente equivocado. E a segunda ordenança é a ceia memorial, ou também ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma lição objetiva e uma verdade tremenda para as nossas vidas. Ceia do Senhor não é sacramento. Sacramento vem de uma palavra latina, sacramentum, que significa ritual sagrado, por meio do qual nos é dispensada a vida divina. Nós não interpretamos ceia como um ato de sacramento. Os elementos da ceia são o pão, que representa e simboliza o corpo de Cristo, e o vinho, que simboliza o sangue de Cristo. O batismo é um testemunho público de fé. Mateus capítulo 18, versículo de número 19. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a primeira evidência de uma pessoa que realmente se converteu não é ser dizimista, porque há pessoas que não são crentes e dizimam, não são da igreja e dizimam. Há tempo atrás eu passava do centro da cidade e uma pessoa de uma loja, muito gentil, por sinal, disse assim: pastor, eu não sou da igreja, eu assisto o culto pela internet, talvez até esteja me assistindo agora, e diz assim: e todo mês eu dizimo. Mais fiel até do que muitos crentes, né? Então, o primeiro ato de obediência é o batismo. Se você se converteu, a primeira resposta, a primeira evidência de conversão é ser submetido ao batismo, que é a primeira ordenança. E a ceia do Senhor, então, é um memorial do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Há pessoas que querem participar da ceia e não podem. Nós temos feito, através do ministério diaconal, a atitude de levar ceia para aquelas pessoas idosas, acamadas, que não podem vir à igreja. Mas há muitos que podem e não querem, porque não compreendem a importância, a seriedade da participação na ceia do Senhor. A igreja cristã, ao longo dos séculos, tem compreendido a ceia de 3 maneiras. Primeiro, a ceia como uma transubstanciação. O que é isso? Os elementos da ceia se transformam, literalmente, o pão no corpo e o vinho no sangue. Eu não preciso dizer aqui quais são as igrejas cristãs que têm esta compreensão. Mas você sabe, aquela igreja cristã que tem uma visão da ceia como ato de transubstanciação, e quando o indivíduo então recebe na boca o elemento da ceia, ele não pode morder aquele elemento da ceia. Vocês sabem do que eu estou falando? Levanta a mão. Não pode tocar nos dentes, porque em fazendo isso está mordendo o corpo de Cristo.
É porque uma visão da ceia como ato de transubstanciação. É importante que você entenda a palavra dessa manhã. Segundo lugar, há igrejas cristãs que interpretam a ceia como uma presença mística de Cristo nos elementos da ceia. Ou seja, não é que o pão literalmente se torna o corpo e o vinho literalmente se torna o sangue, mas há uma presença mística nesses elementos da ceia. Há grupos que pensam assim. Nós, na Igreja Batista, e outras igrejas também o fazem, vemos a ceia como momento memorial. Não há alguma coisa sagrada nos elementos da ceia. Ou seja, não adianta nada você levar o pão da ceia e colocar na sua despensa para ela prosperar. Não há nada místico que faça com que você leve o vinho, que no nosso caso é até o suco, da ceia, e passe na cabeça de alguém para que ela seja curada. É uma visão equivocada, porque nós entendemos ceia a partir daquilo que Jesus disse, que é ratificado aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Fazer isto em memória de mim. É um ato memorial. Alguns textos do Novo Testamento tratam da ceia, mas o mais importante deles é o que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Você sabe por quê? Porque nos evangelhos, nós temos um relato descritivo do Senhor Jesus Cristo, reunido com seus discípulos e celebrando com eles a ceia. Mas é aqui na carta de Paulo aos Coríntios que nós temos uma visão da ceia doutrinária. Ou seja, Paulo está explicando o que é a ceia, a mensagem que ela traduz, o encorajamento que nós precisamos ter para participarmos da ceia. Por isso, nós trazemos essa palavra de doutrinamento para a igreja. Até porque nós temos observado que o culto mais concorrido da nossa igreja, a igreja está cheia, muita gente na galeria, aqui embaixo. Eu fico me indagando se por desventura não há na compreensão de alguns uma visão mística da ceia, que leva a pessoa muitas vezes interpretando a ceia com uma conotação sacramental, referindo-se à ceia da seguinte forma: a Santa Ceia. Então eu fico pensando se não há, de alguma forma, uma compreensão um tanto quanto equivocada, de tal forma: eu posso perder todos os cultos, mas eu não posso perder a ceia. Talvez até algumas das minhas amadas ovelhas, que só vêm à igreja no culto de ceia. Eu não estou me referindo àqueles que não podem. Pessoas idosas, pessoas que têm problemas de saúde, dizem assim: eu não posso ir a todos os cultos, mas do culto de ceia eu preciso ir. Não estou me referindo a este caso. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque se nós não compreendermos doutrinariamente o que é a ceia, nós poderemos participar dela com uma compreensão equivocada. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento. Hoje, eu olho pessoas que mudam de igreja porque se aborreceram na igreja. Talvez, ou mais do que isto, com certeza, não desejariam fazer parte da igreja de Corinto. Pensa numa igreja problemática.
Pensa numa igreja com grupinhos de interesse, que disputavam entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E tinha aquele grupo que se achava mais espiritual, dizia assim, não, eu não sou de nada disso, eu sou de Jesus. Pensa numa igreja que convivia com o pecado dos seus membros. Numa situação absurda, por exemplo, de alguém se relacionando com a mulher do seu pai, que obviamente não era a sua mãe. Isso havia na igreja. Pensa numa igreja em que as pessoas levavam as suas questões para serem tratadas no tribunal do ímpio. Paulo fala sobre isso. E não através de um relacionamento com Deus que pudesse abrir espaço para o pedido de perdão e para o necessário perdão oferecido. Não obstante tudo isto, no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mesmo sendo uma igreja tão problemática, e você não gostaria de fazer parte dela, mas Paulo começa a carta à igreja de Corinto, no capítulo 1 e no versículo de número 2, ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Não é interessante isso? Por mais problemática que fosse a igreja, ela continuava sendo igreja de Deus. Está aí no texto, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. E a igreja, então, estava vivendo uma divisão, que se manifestava também no momento da celebração da ceia. Porque a ceia, na verdade, eram duas festas que se conectavam. Uma que era a festa do ágape, ou a festa do amor, que se constituía em um banquete, cada um levava alguma coisa para ser saboreada naquela festa chamada festa do ágape. E havia então também o momento da ceia, o momento mais solene, o momento mais íntimo de celebrarem o advento de Cristo, a sua morte e ressurreição. E nessa festa, como Paulo diz, os ricos se fartavam e os pobres ficavam à espera. Esse é o cenário da igreja de Corinto. Isso gerava uma terrível divisão dentro da igreja. Eu quero nesse momento dizer para os irmãos o seguinte: tudo que causa divisão na igreja tem a mão do diabo. Você entendeu o que eu estou dizendo? A pergunta que eu faço aos diáconos comumente é a seguinte: qual é a pergunta que eu faço para vocês? Qual é a pergunta? A igreja está em paz. Porque guarde isso, irmão e irmã, tudo que tem a mão, tudo que tem divisão, onde houver divisão, nos ministérios, no coro da igreja, nos ministérios que temos na igreja, guarde essa palavra, tudo que gera divisão tem a mão do diabo. Você sabia disso? E Paulo então dá uma palavra firme àquela igreja. Agora é interessante que ele começa no capítulo 11, no verso 2 ele começa dizendo assim: eu vos louvo, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Paulo está dizendo assim, ó, eu quero elogiar vocês, porque vocês estão retendo aquilo que eu tenho ensinado, vocês têm cuidado de mim, e eu quero reconhecer esse esforço de vocês,
Eu estou louvando vocês por essa compreensão. Tudo aquilo que eu tenho ensinado, que eu tenho ministrado, que eu tenho tido cuidado de passar para vocês, Paulo está dizendo, nisto eu vos louvo. Mas, no verso de número 17, Paulo diz assim, nisto que vou dizer-vos, não vos louvo. E ele vai falar então sobre a ceia. Comigo até aqui? Está entendendo o que eu estou dizendo? Ceia não é sacramento, é memorial. Na nossa mesa de ceia, que não tem ficado aqui, aquela inscrição que temos na mesa da ceia, em memória de mim, não é uma inscrição fortuita, sem sentido, é uma expressão, são dizeres que retratam a convicção desta igreja, da ceia como sendo um momento memorial. Diante disso tudo, irmãos, eu quero então, através de alguns poucos pontos, responder a esta pergunta. Por que a ceia do Senhor é importante para o crente? Por quê? Em primeiro lugar, a ceia do Senhor é importante porque é uma ordem. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, verso 23. Ceia é a ordem de Cristo para os seus discípulos até que Ele volte. Aliás, nos evangelhos ele diz assim, até que comamos de novo no reino de Deus. Terminaram a ceia, cantaram um hino, eu fico pensando, que hino seria aquele? É ordem de Cristo para a igreja. Se você de fato for crente, nasceu de novo, entenda que assim como o batismo é o primeiro sinal de obediência a Cristo, a ceia é uma ordem chamada ordenança para ser obedecido por todos os crentes. Me entristece quando eu vejo crentes que não participam da ceia e não se dão conta do prejuízo que isto traz para a sua vida espiritual. Precisamos participar da ceia porque é a ordem de Cristo. Aliás, evangelho não se constitui numa caminhada de sentimento, mas de obediência. Há muitos que não estão obedecendo e, consequentemente, estão sofrendo, porque entenderam equivocadamente que o evangelho está na dimensão do sentimento. Está entendendo equivocadamente. É obediência. É obediência. Segundo lugar, a ceia do Senhor é importante porque declara o plano de Deus para a salvação do homem. Meus irmãos, compreendamos que, ao participarmos da ceia, todos nós estamos proclamando algumas verdades. Por isso não podemos participar da ceia displicentemente. Nós precisamos participar da ceia fervorosamente. O ideal até seria que, nos dias que antecedem a ceia, nós fizéssemos consagração de vida. Consagração. Porque estamos, assim como o pastor vem ao púlpito e prega a palavra, é a pregação de um para uma multidão. Na ceia, é a pregação de uma multidão para o mundo. Estamos proclamando verdades extraordinárias. Por isso o coro precisa ter uma atitude de reverência, de zelo, de concentração, os ministérios que atuam, porque nós estamos declarando uma extraordinária verdade. E que verdade é essa? Está no versículo de número 26. O que é que a sua Bíblia diz? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Qual é a primeira mensagem que a igreja está anunciando? Anunciando o quê? Anunciando o quê?
Você sabe o que a gente está dizendo? Nós estamos declarando, através da celebração, que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Meus irmãos, isso não é fascinante? Desde o momento em que o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia com os seus discípulos, a igreja cristã, ao longo dos séculos, a tem praticado. Você vê em Atos capítulo 2, e por aí afora. A ceia do Senhor, como uma expressão do plano de Deus para a salvação do mundo. Por isso é importante para a igreja. Por isso é importante para o crente. Por favor, não despreze, a não ser por motivos inadiáveis, a celebração da ceia do corpo de Cristo. Mas em terceiro lugar, a ceia do Senhor também, além de ser uma ordem, além de ser uma proclamação da morte de Cristo, ou seja, a pessoa que estiver nos visitando, essa proclamação fervorosa, concentrada, temente da igreja, deve provocar naquele que visita a comunidade o temor do Senhor, arrependimento e a decisão de entregar a vida a Cristo. Mas aqui o terceiro elemento, o terceiro fator, porque a ceia do Senhor é importante para o crente. Verso 26 ainda. O que é que nós estamos anunciando também aqui na ceia, à luz do verso 26? Primeiro, a morte de Cristo. Qual é a outra verdade? Está aí na sua Bíblia. Anunciar a morte do Senhor até que venha. O que é que a gente está dizendo? Que Jesus Cristo voltará. Você crê nisso, irmão? Jesus Cristo voltará. Nesse mundo tão confuso, nesse mundo de um cristianismo que vai se tornando um ceticismo, de um cristianismo contaminado, de um falso cristianismo, esse mundo que nos dá a impressão de que o mal está vencendo o bem, mas a palavra final vem do trono, a palavra final vem de Deus, e Ele nos afirma, o Senhor Jesus na sua palavra, nos evangelhos, Ele diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, se eu for e vos preparar morada, o que é que Ele diz? Virei outra vez, Maranata, ora vem Senhor. Então a igreja anuncia a volta de Cristo. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Estamos dizendo, assim é importante porque é a obediência, anunciamos a morte do Senhor e também estamos anunciando a sua volta. Por fim, a ceia do Senhor é importante para o crente, porque nos desafia a uma autoavaliação. Olha o que o texto diz no verso 28. 27 e 28. Portanto, qualquer que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, chama sua atenção para essa palavra, que eu vou explicar o que é, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se o homem a si mesmo, observe a palavra examinar, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Destaque essa palavra discernir. Qual é o sentido real dessas palavras? Indignamente, que é um advérbio, significa, aliás, indignamente, o advérbio significa que o indivíduo deve
olhar para si, para dentro de si mesmo. Indignamente significa fazer com indiferença, significa relaxadamente, significa participar da ceia com um sentimento odioso, significa participar da ceia com o coração cedendo ao pecado. Paulo está dizendo que quando participamos da ceia com o coração contaminado, mergulhado pelo pecado, pela incoerência, nós estamos fazendo isso para a nossa própria condenação. Outra palavra, examinar, verso 28, significa provar. É aquilo que a cozinheira faz quando está cozinhando e prova o tempero, colocando no dorso da mão, ou pegando com a colher. Ela está examinando se está bom de sal, se está com o tempero adequado. Isto significa, irmãos, dizer que nós precisamos analisar com minúcia, com detalhe, a nossa própria vida, quando participamos da ceia do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Examine-se a si mesmo. É uma advertência para um mergulho dentro de nós mesmos, vasculhando no nosso coração, na nossa mente. Se houver algo que precisamos deixar, isso é examinar. Outra palavra, discernir o corpo do Senhor. Discernir significa perceber, significa diferenciar, distinguir, separar, discriminar. É olhar para aquilo que Jesus fez, compreendendo que o que Ele fez foi em meu favor, por causa dos meus pecados e da minha maldade. Quando participamos da ceia, precisamos ter esses elementos em mente. Por isso é importante para o crente participar da ceia do Senhor. O que havia na igreja de Corinto era tão sério, que Paulo chega a dizer o seguinte, verso 30, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. John MacArthur interpreta esse verso dizendo o seguinte: o pecado na igreja de Corinto, que se manifestava numa participação indigna da ceia, era tão grave, diz ele, que Deus matou os piores ofensores, um modo extremo, mas efetivo de purificar a igreja. Ou seja, Paulo está sugerindo, e mais do que isso, dizendo que na igreja de Corinto, aqueles que participavam indignamente da ceia do Senhor, muitos deles estavam, o quê? Fracos, doentes e muitos que dormem. Que seriedade é participar da ceia? Então, nesse momento em que vamos participar dessa celebração, eu quero lhe convidar a um mergulho dentro de si mesmo, uma autoavaliação. Quantos compreenderam a palavra dessa manhã? Vamos ficar em pé, irmãos?